A paz do Senhor, querido ouvinte. É uma alegria receber você em mais um episódio do nosso podcast, Renovo no Deserto. Hoje o nosso coração se volta para uma realidade que todos nós enfrentamos. O momento em que a vontade de Deus não se alinha com a nossa. Como reagimos quando oramos? Esperamos, planejamos. E mesmo assim, o que desejamos não acontece. Como lidar com a frustração espiritual que invade o coração quando Deus diz não? Provérbios 19, 21 diz: Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Essa verdade nos confronta profundamente. Ela nos lembra que a vida cristã não é sobre o cumprimento das nossas vontades, mas sobre a rendição ao propósito eterno de Deus. É difícil aceitar isso, especialmente quando estamos cheios de expectativas legítimas, sonhos construídos com fé, e mesmo assim Deus fecha uma porta, muda uma direção ou simplesmente silencia. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que enfrentaram essa tensão entre sua vontade e a vontade de Deus. Moisés desejou entrar na terra prometida, mas Deus disse não. Davi quis construir o templo, mas Deus reservou essa missão para seu filho. Paulo orou 3 vezes para que o espinho na carne fosse removido, mas a resposta que ouviu foi: a minha graça te basta. Em todos esses casos, o não de Deus não foi castigo, mas direção. E muitas vezes, é exatamente isso que o Senhor faz conosco. Quando a vontade de Deus não se alinha com a nossa, somos confrontados com nossa maturidade espiritual. Será que conseguimos confiar mesmo sem compreender? Será que conseguimos adorar mesmo desapontados? É nesse ponto que a fé é provada e o caráter é moldado. Romanos 12, 2 nos convida a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da mente, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa que a vontade dele, ainda que diferente da nossa, é sempre melhor. Mas sejamos honestos, dói quando o casamento não acontece, dói quando o negócio quebra, dói quando a cura não vem. E é nesse lugar de dor que precisamos aprender a descansar em Deus. Não se trata de negar os sentimentos, mas de colocá-los diante de Deus com sinceridade, como fez Jesus no Getsemane. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aqui está o maior exemplo de submissão à vontade de Deus. Mesmo sendo filho, Jesus escolheu obedecer, confiando no plano maior do Pai. O que nos ajuda nesse processo é lembrar que Deus vê além. Nós vemos o agora, mas Ele contempla a eternidade. Às vezes o não de Deus nos salva de algo que não enxergamos. Outras vezes Ele nos prepara para algo muito maior do que pedimos. Em Efésios 3, 20, lemos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Ou seja, Ele sabe o que está fazendo, mesmo quando não compreendemos. Não é pecado se sentir frustrado. O erro está em deixar que a frustração nos afaste de Deus. Em vez disso, permita que ela aproxime você ainda mais dele. Diga como o salmista no Salmo 73, 26, a minha carne e o meu coração podem falhar, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Aqui está a chave: reconhecer que Deus é maior que qualquer plano, e que seu amor permanece, mesmo quando tudo foge do nosso controle. Muitas vezes, a frustração se torna um ponto de ruptura entre o que acreditamos e o que sentimos. É nesses momentos que o inimigo tenta semear dúvida, fazendo-nos pensar que Deus nos esqueceu. Mas a verdade é que Deus continua ao nosso lado, mesmo quando nossos planos falham. Em Isaías 55, 8 e 9, o Senhor declara: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Isso não é apenas uma frase bonita, é um lembrete poderoso de que nossa visão é limitada, e a de Deus é perfeita. Outra armadilha comum é tentar manipular a vontade de Deus para encaixar nos nossos desejos. Mas isso só gera mais frustração e desvio. Quando tentamos forçar algo fora da vontade divina, os frutos não são duradouros. A verdadeira paz vem quando aprendemos a orar como Jesus nos ensinou. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10.
Isso não é resignação, é sabedoria espiritual. O processo de aceitar a vontade de Deus é também um processo de cura interior. Ele nos ajuda a rever nossas motivações, nossos apegos e a entender que nosso valor não está no que conquistamos, mas em quem somos em Cristo. Filipenses 3, 7 e 8 nos mostra Paulo dizendo que considerava tudo como perda, comparado ao ganho de conhecer a Cristo. Isso nos ensina a realinhar nossas prioridades. É importante também lembrar que Deus é Pai, e um pai bom não dá tudo o que o filho pede, mas o que é melhor para ele. Às vezes o que pedimos pode nos afastar de Deus, mesmo que pareça bom aos nossos olhos. Em Hebreus 12, 10 e 11, lemos que Deus nos disciplina para o nosso bem, a fim de participarmos da sua santidade. Mesmo que no momento pareça doloroso, mais tarde produz fruto de justiça. Por fim, saiba que cada não que você recebeu, cada porta que não se abriu, pode ter sido a mão de Deus te protegendo e te redirecionando. O salmista declara no Salmo 37, 23 e 24: Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Confie, Deus está te conduzindo mesmo quando parece que tudo está dando errado. Vamos orar juntos neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti com os nossos corações sinceros. Quantas vezes, Senhor, nos frustramos por não vermos nossos desejos realizados? Quantas vezes em lágrimas questionamos os Teus caminhos? Mas hoje, Pai, queremos entregar a Ti não só os nossos sonhos, mas também as nossas decepções. Queremos declarar que confiamos em Ti, mesmo quando não entendemos. Ajuda-nos a lembrar que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Ensina-nos a dizer como Jesus: seja feita a Tua vontade. Cura as feridas do nosso coração causadas pelas frustrações da vida. Fortalece nossa fé e molda o nosso caráter, para que sejamos filhos obedientes e confiantes em cada passo do caminho. Dá-nos a graça de seguir em frente mesmo diante dos nãos, crendo que Tu estás no controle de tudo. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Querido ouvinte, que alegria ter você conosco em mais um momento de reflexão. Que esta mensagem tenha falado ao seu coração e fortalecido sua caminhada com Deus. Continue conosco nos próximos episódios. Compartilhe este podcast com alguém que você ama, alguém que talvez esteja enfrentando frustrações e precisa ouvir essa palavra. E lembre-se, Deus não erra. Mesmo quando a vontade dele não é a nossa, ele continua sendo bom. Como está escrito em Deuteronômio 32, 4, Ele é a rocha, suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. Até o próximo episódio, aqui no Renovo no Deserto.